Amigos, é a hora de eu vos mostrar o meu bairro. Sem rodeios, venham comigo que eu vou vos mostrar. Normalmente nos bairros africanos é comum encontrar casas como estas. Esse é o tipo de casas que tem nos bairros africanos. E é comum encontrar vias não asfaltadas. Comemos bradas na boa? Porreiro, pai. Não falha, né? Porreiro, pai. Nos saudamos em África. Quando nos encontramos, normalmente, batemos as mãos como forma de saudação. É a forma comum de saudação em África. E, continuando o vídeo, estes são tipos de casas de classe médias do meu bairro. E é comum encontrar também o sistema de saneamento de casas, de algumas casas, é desta forma, que facilitam pequenas reservas de fossas que são para o depósito, se formos a ver, para evitar que a casa fique sem saneamento. Isso chama-se fossa. Não sei em outros países como é que chamam, mas aqui em Moçambique chamamos de fossa. Por aqui podemos ver, são vias não asfaltadas. E as casas têm muros, não sei se dá para ver. É dessa forma como é alguns bairros em África. Mas venham comigo que eu quero continuar a vos mostrar como é que são. E é comum encontrar casas distantes uma da outra. Tipo, normalmente as casas são feitas de tijolo, de cerâmica e tijolo de cerâmica queimado e cimento. É dessa forma como muitas casas são feitas em África. Subindo um pouquinho mais para aqui, venham ainda porque vão gostar bastante desse vídeo. Em algumas casas que não tem como pôr sistemas de muros, eles põem chapas. Fazem chapas para podermos cobrir os nossos quintais. Esse é o sistema de chapa que usamos para fazer os nossos quintais. Os quintais africanos, alguns, são vedados pelo sistema de chapas como esses. E o sistema de esgoto, como eu havia dito, tem sido dessa forma por quê? Porque os tubos que transportam água, muitas das vezes são de plástico. Ao serem tubos de plástico, facilmente algumas pessoas de má fé passam e furam os tubos e com isto as águas vão jorrando. Venham, eu quero vos mostrar o que acontece realmente. Que podem ver aqui, por exemplo, por aqui tem pessoas de má fé, passam e furam tubo de outras pessoas e começam a jorrar água. É dessa forma como realmente são os bairros africanos. Mas subindo um pouquinho mais para aqui, podemos ainda continuar a ver os tubos aqui. E muitos dos tubos é comum encontrar eles furados. E os donos, por não conseguir, amarram com os plásticos para facilitar com que a água não jorra o tempo todo. E é comum nos bairros africanos encontrar também pequenas hortas como esta. Ok? Vou pedir para que o meu amigo passe desse lado. Ok? Ok, boa. É comum nos bairros africanos encontrarmos... Cuidado. Ok, já vamos. É comum nos bairros africanos encontrarmos pequenas hortas como estas que têm produtos para se alimentar. Os bairros africanos, alguns, têm essas hortas para ajudarmos-nos na nossa alimentação, na renda da nossa alimentação. E fora dessas folhas, temos folhas de mandioca, essas que a gente chamamos de caril. São folhas de mandioca. Também temos folhas de chá lá. E é comum encontrar em alguns bairros africanos, encontrar pequenas hortinhas de folhas de batata doce que nós comemos. E também tem outras plantas é comum encontrar pelos bairros. E venham ainda comigo para nós vermos como é que ainda são os bairros africanos. O sistema de chapa de vedação que eu tinha falado é exatamente desta forma. E o sistema de tijolos, de casas feitas com tijolos, que eu me referia, é desta forma. E uma outra alternativa que as pessoas encontram para poderem
cobrir as suas casas, normalmente, tudo bem? Muito obrigado. Para cobrir as suas casas, tem sido de paus dessa natureza. Ok? Quando, amigos, por aqui no meu bairro é comum encontrar nossas fontes de água. As nossas fontes de água normalmente são feitas de pequenos tubos desta forma, porque as pessoas de má fé furam tubos que passam pelas casas. É desta forma como nós tiramos a nossa água no meu bairro. Para nós termos acesso à água, temos que recorrer muitas das vezes a fontes como estas para podermos tirar a nossa água. Vou mostrar agora como é que nós fazemos. Por exemplo, se nós formos a ver, deixa para, ok? Podemos ver que tem alguns baldes que nós estamos a encher para podermos ter acesso à nossa água. É dessa forma como nós vivemos aqui em Moçambique. Subindo um pouquinho mais para aqui. Olá, pai, bom dia. Como está? Bem, obrigado. Obrigado. Também, continuando, podemos observar ainda fontes como essas para nós podermos tirar a nossa água. Temos também banquinhas para podermos vender os produtos da primeira necessidade, que nós podemos ver aqui. Pequenas banquinhas para venda de produtos de primeira necessidade. Subindo mais um pouquinho, é aquele sistema. Olá, mana, tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Continuando, podemos ver ainda como é que a gente faz para termos acesso a uma água potável. Amigos, bom dia, mãe. Bom dia. Está a ser um prazer enorme em mostrarmos como é que são realmente os bairros africanos em Moçambique. Os nossos bairros normalmente são dessa forma. Eu queria mostrar esse vídeo sem rodeio para que vocês vejam realmente como é que é o outro lado de Moçambique, como é que realmente são as casas típicas do meu bairro, para vocês terem a real noção de como é que é Moçambique. Mas há uma coisa que eu durante o vídeo não tinha explicado, é que no meu bairro há mistura de classes sociais. Casas como aquela que nós podemos ver na minha frente são de classe média, mas casas como essa são de classe muito baixa. Muito baixa, tipo, as casas são feitas de material muito, mas muito precário. Viva? Na boa? Muito, mas muito precário. Então, amigos, foi um prazer enorme em eu fazer esse vídeo para todos vocês. Espero que gostem. Espero que, se tiverem alguma ideia para os próximos vídeos, comentem-me aqui e eu me dispenso desse vídeo mostrando a realidade do meu bairro, que é desta forma como que nós vivemos. Eu queria apenas mostrar como é que é realmente o meu bairro em África. E espero que gostem e deixem o vosso like, subscrevam-se e se tiverem alguma ideia, se eu tiver espalhado, comentem aqui para eu melhorar nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, amigos.